14 de São João, é conhecida a escritura, né? Aqui foi a última instrução de Jesus aos discípulos. Mas daí nós vamos pegar aqui no capítulo 14, verso 1. Vamos ler aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo, aí ó, Jesus está dizendo: ó, se ele vai me levar, eu sou dele. Eu creio que eu vou, né? E você? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Que coisa, que esperança, né? Que coisa boa que Jesus falou para nós aqui. O verso 4 diz: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o único povo que conhece o caminho e sabe para onde Jesus foi, somos nós. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Então, você viu aqui, ó, um não sabia para onde Jesus ia, e o outro não conhecia o caminho, e estando junto com ele. Como podemos saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho. Né? Então, isso aqui é muito importante, eu creio que você pode observar. Verso 9: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido ainda, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus fazia as mesmas obras que o Pai dele, né? Verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque na hora o Consolador era ele. Qualquer coisa ele estava ali, ele estava junto. Mas quando ele ia enviar outro Consolador, e é esse que você tem agora, né? O 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Está vendo? Não vos deixarei órfão. Esse aqui é pai, né? Não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai,
e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, o Senhor, não o Iscariote. Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Ah, mas então como pode? Né? Olha aí, ó. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, que necessidade do Espírito Santo em nós, para fazer lembrar da palavra que foi dito já, né? Verso 27. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então ele falando daquele manto de carne e do que estava nele. Você está entendendo? Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acrediteis. Já não falareis muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sermão, que palavra, que pregação do Mestre nesta noite para nós. Isso é muito profundo, que não tem explicação. Então, nesta hora, Pai, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos trazido até aqui na presença do Senhor para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer para nós. E agora, Pai, abençoa esses poucos minutos que teremos na presença do Senhor, e assim que possamos ter do Senhor o entendimento, o conhecimento. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor, possa reconhecer que o Senhor mesmo está falando com nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Deus. Amém. Vocês assentem um pouquinho, irmãos. Nós vamos... tão bom. Nós ter o Espírito Santo na liderança. O Espírito Santo é a palavra. E a palavra na liderança, ela nos leva exatamente aonde devemos ir, aonde temos que ir. Começando aqui na mensagem, a base fundamental da nossa fé. Aonde o irmão Brano leu sobre o que Jesus disse, em João, no capítulo 14, verso 12, disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda que esta, porque eu vou para o Pai. Não importa qual o estado do homem, disse o profeta, no parágrafo 15. Não importa qual o estado do homem, o que o homem esteja.
ele ainda é o Filho de Deus. Você crê que você é filho de Deus? Não importa quão pecaminoso ele seja, quão longe ele esteja, ele é um filho caído, mas ainda ele é um filho. Ainda ele é um filho. Deus é o seu Criador. Você crê assim, irmãos? Deus é o seu feitor. Deus o comprou por um preço. Todo ser humano, foi pago um preço por ele. Não interessa a condição. Ele pode nunca se reconciliar para aquilo. Ele pode nunca aceitar isso. Ele pode nunca fazer nenhum bem para ele. Mas ainda ele é um filho. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Ele é um filho e ela é uma filha. Veja aonde o irmão Branham nos leva. E para que Deus colocou o homem aqui? Você está colocado, você está aqui por um propósito. Você entende? Agora, nós poderíamos gastar muito tempo com essa indagação, mas não vamos fazer isso. Vamos somente dar um pequeno pensamento básico para isso esta noite. Então, vamos orar pelos enfermos depois, talvez ministro fala também um pouco mais, e assim por diante. Agora, Deus, preste atenção, quando ele fez o homem lá no princípio, ele o fez superior em qualquer coisa aqui na terra. Vamos usar uma palavra assim, autoridade máxima. O homem, no princípio, era uma autoridade máxima. Aqui nós temos a autoridade máxima, o prefeito. Temos aqui no estado, o governador. Temos lá em cima o presidente da república, autoridade máxima. E o homem ainda era mais do que isso. Autoridade máxima. Porque tanto o prefeito, o governador, o presidente da república, ele não ordena, ele não chama, ele não vai enfrentar o leão, o tigre, qualquer fera que tinha ali. E o homem enfrentava. Mas só que foi perdido isso, presta atenção aqui. O homem perdeu isso. Ele lhe deu jurisdição sobre toda a terra para controlar tudo, irmão. Ele controlava a vida animal, ele controlava a vida das aves, as aves domésticas, dos peixes do mar, ele controlava os ventos, ele controlava a vida, as plantas, e ele controlava tudo o que tinha aí. Nós perdemos o controle, você vai ver. O homem perdeu o controle, você perdeu. Nós perdemos, o Adão perdeu e por representação nós também perdemos. Automaticamente nós perdemos isso. O homem foi feito um Deus secundário aqui na terra. Você é um Deus ou não é um Deus? Somos um Deus. Só que esse Deus, presta atenção aqui um pouquinho, esse Deus aqui perdeu o controle. E isso tudo tem que voltar para as mãos do Deus Altíssimo que governa hoje. Foi feito um Deus secundário na terra e ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim, irmãos. Adão fora dado esses grandes poderes, mas então ele falhou em si mesmo no poder que lhes foi dado. Perdeu, caiu da mão dele. Vamos dizer outro, me tirou o facão da mão, né? Fiquei sem ação, sem brigar. E Adão podia falar ao vento e o vento pararia. Ele podia falar às árvores e elas lhe obedeceriam.
Ele podia falar com a vida selvagem e elas lhe obedeceriam. Ele podia falar com as águas, seja o que fosse. Tudo obedeceria a Adão, porque ele era um Deus menor. Vocês entendem, né? Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre tudo isso que Deus lhe deu o poder, toda a terra. Agora, ainda que com a queda que ele tenha perdido, aquele poder ele perdeu. Então ele se tornou inconsciente, de fato, depois de perder o seu relacionamento e amizade e aquele companheirismo com o Pai. Então ele perdeu aquilo. Então todos os seus grandes canais foram obstruídos. Trancados os canais de comunicação para com Deus. Vocês entendem? Foi obstruído. Olha aí, ó. E ele não poderia continuar da maneira que ele estava. Agora, o que Adão era em Deus, antes, quando Deus começou, o que Adão era em Deus, quando ele foi criado, quando ele começou, e depois ele perdeu, ele deixou cair a guarda, né? Então, o que aconteceu? Cristo tem nos redimido de volta àquilo. Eu queria que vocês não captaram a linguagem do profeta aqui nesta noite. Adão perdeu tudo. Adão ficou sem ação. Na mensagem do intervalo, o irmão Brana disse que o título da terra, aquele documento, quando Adão perdeu, que eles fracassou ali, que eles caíram, aquele documento da terra, e Adão perdeu aquela autoridade, ele não podia, o diabo fez com que ele caísse, o diabo não podia ficar com ele nas mãos, mas então voltou para as mãos do dono original, que era Deus. Vocês estão entendendo? Deus. Agora veja bem, Adão caiu, toda a raça humana caiu com ele. Aquele dia no Calvário, você lê isso. Toda a raça humana caiu. Mambrano diz que quando o pecado caiu no jardim do Éden, ele se estendeu como um lençol negro sobre toda a terra, atingindo cada ser humano. Naquele dia, quando Adão caiu, aconteceu exatamente como no dia do Calvário. Mambrano ensina isso para nós. Que quando Adão caiu, tudo paralisou, tudo ficou sem ação, tudo fracassou. As árvores não se moviam com o vento, as estrelas pararam, o sol se pôs no meio do céu. Tudo ficou ali paralisado porque a raça humana havia caído. Mas aquele dia no Calvário, quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito e disse: Pai, está tudo consumado, aconteceu a mesma coisa. Quando o homem caiu, aconteceu a mesma coisa para redimir o homem. Vocês estão entendendo? Então veja bem o valor, o potencial que está entre nós, irmãos. E estava ali o homem caído e Deus redimiu ele. Então tudo que Adão perdeu lá atrás, através da morte de Cristo, ele restaurou tudo e nos deu de novo. Nós podemos, ainda não somos como Adão, mas seremos. Ainda não somos. Porque disse o apóstolo São Paulo em Gálatas 4, todo tempo que o herdeiro é menino, nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está embaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Nós estamos sujeitos, nós não estamos aptos, nós não temos condição ainda de governar como devemos governar. Porque estamos ainda embaixo de tutor, quer dizer, esse professor, o Espírito Santo, através da palavra, através do ministério profético, ele está nos ensinando. Agora, ele está nos ensinando. E nós devemos prestar muita atenção. Porque não adianta você ver que um aluno, quando ele está no colégio, que não presta atenção, está sempre reprovado. Está sempre sendo reprovado, porque ele não presta atenção à lição da escola.
Mas todo o tempo que o herdeiro é menino, quer dizer, nós somos herdeiros, nós somos dono desse grande patrimônio de Deus. Mas somos menino. E nada difere de servo, quer dizer, não tem diferença do empregado, do funcionário ali. Ó. Se o funcionário não pode mandar aqui, nós também não mandamos. Por quê? Porque nós não temos ainda essa autoridade, nós não chegamos à altura, não temos capacidade para isso. A mensagem à queda do mundo, o irmão Branham diz que Deus não nos dá coisas maiores, porque senão Ele nos mataria. Se você tem um poder aí de fazer qualquer coisa aí, você falar e as coisas acontecer, você já estufar o peito e diz, aqui fui eu que falei. Fui eu que fiz, sou eu. Nós sempre queremos ser o mostrador do relógio. Ninguém quer ser o ponteirinho escondido lá atrás. Ou o parafusinho escondido lá atrás, não. Sempre, geralmente, a pessoa quer ser o mostrador do relógio. E o irmão Branham disse que o mostrador do relógio, a hora não fala certo, não conta certo, se não tiver aquele parafusinho bem pequenininho lá, ajudando ela a fazer a hora certa. Então, exatamente isso, nós estamos voltando. Todo tempo que o herdeiro é menino, não tem diferença do servo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está embaixo de tutor, de professor. Tutores e curador. Curador quer dizer um responsável. Não é alguém que cura a enfermidade. Curador quer dizer, é um responsável por... Vamos dizer, tem uma pessoa que é aposentado, ele é doente e não tem quem. E ele não consegue ir lá receber, não consegue comprar remédio, não consegue fazer nada. Tem alguém, um curador que é responsável por aquela pessoa. Para pegar ele, consultar, para receber, para comprar remédio, para fazer tudo. Isso é o curador. Embaixo de tutores, que é o professor, e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Quem é o nosso Pai? É aquele que disse, vou preparar-vos lugar. E voltarei outra vez. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Traz os filhos. Quem é o pai que não gosta de ter os filhos em volta? Tem os filhos tudo junto, tudo aí junto. Vocês estão entendendo? Então aquilo que Adão perdeu, Cristo, Ele nos trouxe de volta. Deus trouxe de volta para nós através de Cristo. Quer ver? Ó? Vamos continuar aqui. Ó. Estou com duas mensagens aqui, deixa eu tirar uma daqui para mim não ficar me atrapalhando aqui. Daqui, ó. Cristo tem nos tem redimido de volta aquilo que um redentor parente ou redimir qualquer coisa tem que trazer de volta para a sua origem novamente. Nós estamos voltando às origens. Adão nunca teve que estar doente, irmãos. Por isso que nós temos que sair fora dessa atmosfera aí, né? Dessa dimensão de doença. Nunca teve que morrer. Nós temos que sair fora dessa dimensão de morte que está aqui, né? Ele nunca teve uma preocupação. Quanta preocupação hoje, né? Preocupação com dinheiro, preocupação com carro, preocupação com a casa, preocupação com água, preocupação com luz, preocupação com tudo. Nós temos aqui numa dimensão de preocupação. Vamos ter que sair fora disso, irmão. É? Ele nunca teve que se preocupar. Vai chegar um dia que não precisa mais trabalhar. Amém, né? Nunca mais precisa trabalhar, porque trabalhar é coisa ruim, né? A gente está sempre aí, tem que trabalhar, levantar cedo, com frio, com os pés gelados, quentinho embaixo da coberta. Tem gente que botar o relógio e despertar 4, 5 vezes para ele saltar na hora certa, né? Mas nunca mais vai ser preciso isso, irmão. Vamos saltar fora desse compromisso. Então, veja bem. Eu cheguei a me perder aqui, deixa eu achar aqui. Nunca teve, né? Nunca teve aquela preocupação.
nunca teve que morrer, nunca teve que ter uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo. Por quê? Porque ele sempre se aconchegava nos braços do Pai, como uma criança. Aleluias! Nos braços do Pai como uma criança. Seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo ali, ó. Tudo obedecia porque ele era um filho de Deus. E o filho de Deus é herdeiro de todas as coisas que existem. Como pode, se você foi um eleito antes da fundação do mundo, como pode você ter medo de se perder? É só viver a mensagem. É só viver a vida digna do Evangelho. E você não erra lá a porta, nem o louco não vai errar. Será que você, tendo seu nome lá no livro da vida e vivendo a vida digna do Evangelho, será que você vai errar? Não. Não vai mesmo. Agora, quando todo homem caiu, ele perdeu isso. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Você parou para pensar, irmão? Ele nos deu vida eterna, ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e suas filhas novamente, para restaurar tudo aquilo que Adão perdeu lá na queda. E para Cristo fazer isso, você sabe o que precisou? Precisou Mateus 17:11. Para Cristo redimir e restaurar tudo que Adão perdeu, precisou se cumprir Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Através da mensagem de Elias, não sei se foi aqui que eu falei, que a mensagem dessa era de Laodiceia que nós estamos vivendo, ela colocará em ordem todas as demais eras que foram no passado. O profeta ensina isso para nós. Essa aqui é a mensagem de restauração, é a mensagem que veio de volta. É a mensagem onde nós descobrimos o plano da nossa redenção. A nossa salvação nós vemos assim, ó, aberto diante de nós, só nós tomamos posse. Através da palavra, através da mensagem da hora. Então aqui diz: agora, quando todo homem caiu, ele perdeu isso. Por que todo homem caiu? Porque, irmãos, a sua salvação é por representação. Você já leu aquela mensagem, salvação por representação? O irmão Breno pregou? A sua salvação é por representação. Quem representou você? Jesus. Através da sua morte, você foi representado diante dele. Ele representou você, você chegou, ó, esse homem recebeu o batismo em nome de Jesus Cristo, para perdão de todos os seus pecados. Então ele não é culpado mais de nada. Eu represento ele, porque fui eu que perdoei essa mulher, esse homem. Mas também a perdição é por representação. E o irmão Brando disse que estava essas duas representações em Adão. Numa mensagem que eu li há pouco, o irmão Brando disse que essas duas representações estavam em Adão. Adão representa o homem caído e representa o homem salvo. O homem arrependido. O homem salvo. Se arrependeu, se salvou. Batizou, perdoa seus pecados. E deixa eu ver aqui, ó. Então diz assim, ó. Agora, quando todo homem, ele caiu, né? Mas veja bem, disse o profeta, ele nos deu vida eterna e nos trouxe de volta aquele companheirismo e o relacionamento com Deus para sermos filhos e filhas de Deus,
para restaurar tudo aquilo que Adão perdeu lá na queda. Agora, a importância disto, irmão, é desde que restaurou o homem de volta ao seu lugar. Com a queda do homem, ele perdeu a consciência do motivo pela qual o Pai colocou ele aqui na terra para fazer. Em todas as palavras, todo o encerramento, você vê, podemos dizer isto, em nosso cérebro e as tomadas, as tomadas e as fé foram obstruídas com o negócio, com a vida no lar, com os afazeres domésticos, tudo isso, irmãos, o trabalho, as lutas, dificuldades, problemas, veio obstruir aquilo que Deus nos fez. Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que Jesus veio e nos levou para a Bíblia. São João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vê o irmão Brana e bate em cima disso. A verdade só te liberta quando você aceita a verdade. Porque quando Jesus esteve aqui, ele mesmo pregando diretamente aqueles judeus e fariseus, ele não pôde libertar aquelas pessoas. Mas aqueles que aceitaram a verdade que ele estava pregando, eles foram salvos. Eles se ajuntaram a Jesus. Então, quando você conhece a verdade, você conhece Jesus, então a verdade te liberta. Ela te coloca em linha, ela te prepara, ela te ajuda. Vocês estão entendendo? Nós lemos ali que Jesus falou de 3 coisas: o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, disse Jesus, pronome pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele se declarou como caminho, como verdade e como vida, ele mostrou que o Pai estava nele. Agora, quem quer entrar nesse caminho vai ter que aceitar. Quem quer ter vida eterna vai ter que aceitar. Quem quer ter a verdade vai ter que aceitar. Em outras palavras, ele apontava para ele. Vai ter que aceitar a mim, disse Jesus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então ninguém pode ser ou chegar à salvação, à vida eterna, sem passar por Jesus. E esse passar por Jesus não é dizer eu aceito Jesus. Agora, depois que eu aceitei Jesus, eu entrei numa igreja e você, participante de uma igreja, vou orar, vou cantar, vou fazer, não vou pecar mais, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu aceitei Jesus, agora eu estou no caminho. Ninguém vem ao Pai, ele disse, ninguém pode salvar se não passar pelo batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, né, irmãos? João 4 e 24. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito. Agora, adorar em espírito, irmãos, é a coisa mais melindrosa que existe. A coisa mais complexa que existe é adorar a Deus em espírito. Porque quando você está adorando a Deus em espírito, você tem que sentir o céu em você. Você tem que sentir Deus em você. Não é aquilo que sai daqui para lá, mas é aquilo que vem de lá para cá. Deus descendo no homem, na mulher, e causando aquele impulso do coração do homem para fora. Automaticamente, sem lhe forçar,
quando a palavra de Deus é falada, você diz, glória a Deus. Automaticamente. Sem o pregador, sem o líder aqui dizer, ó, faz isso, faz aquilo outro. Quando você faz automaticamente, que aquilo conectou a palavra com aquilo que está no seu coração, você não pode silenciar, você tem que se mover, alguma coisa tem que acontecer. Quando a saudação de Maria chegou ao ouvido de Isabel, João Batista saltou no ventre de Maria. E o irmão Branco disse que aquilo, ele estava morto, ele ressuscitou e foi cheio do Espírito Santo. Tanto ele como a mãe dele. Quando a Maria chegou e disse, saudou Isabel, a criancinha saltou no vento. Leia lá Lucas 1, você vai ver, sobre o nascimento de João Batista, você vai ver. E a palavra quando vem para aquilo que está no seu coração, e ela bate e dá aquele contato, tem que sair uma fagulha, uma faísca, tem que produzir alguma coisa ali dentro. Por isso que quando a pessoa adora a Deus em espírito, ele está captando, a palavra está vindo, e aquilo não pode conter o seu glória a Deus, ele não pode segurar, aquilo tem que saltar da boca dele. Eu não creio em coisa manivelada, irmãos. Dizer para vocês, eu fico mal quando dizem, faz isso, faz. Irmão, isso aí não é bom para um cristão. O bom para um cristão é quando a mensagem vai lá e ele diz, aleluia, graças a Deus, louvado é o nome de Jesus. Mesmo que um hino seja cantado, quando o hino é inspirado, que vai lá, você dá a glória a Deus, porque algo mexe lá no íntimo da sua alma, ela vai lá e mexe lá dentro da sua alma. É ruim quando o pregador tem que chegar e começar a dizer, dá glória a Deus, agora você pode... Quer dar aleluia? Dê aleluia. Se você quer dar aleluia, não precisa dizer você dá aleluia. Dê aleluia. Aquela pessoa que chegava fazia assim, na frente do profeta. E alguém chegou e disse, ela não estava te atrapalhando, alguma coisa? Não, o profeta disse, ela estava me ajudando a pregar. É a coisa que saía daqui de dentro. Né? É a coisa... A outra chegou e disse, irmão Brana, quando tu pregava, me dava vontade de até trepar na parede, irmão Brana, por que não fez? Era Deus. Mensagem, Deus sendo mal entendido. Por que não saltou nas paredes? Era Deus fazendo aquilo para você. Se ela estava com vontade. Irmão, se você tem vontade de fazer as coisas, faz. Automaticamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela te liberta. Ela não te deixa você sossegar. João 6:63, Jesus disse, o Espírito, presta atenção, é o que vivifica. Agora a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por isso que quando a palavra sai e ela encontra alguma coisa lá que tem a palavra, ela produz vida. É como dois fios se encostando, negativo e positivo se encostando. E você diz, glória a Deus, aleluia. É verdade, assim seja. Então, quando nós chegamos a essa maturidade, e esse discernimento, irmãos, de ver, de saber que Deus é sua palavra, e Deus está em nosso coração, as coisas acontecem. Você está entendendo? Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. A carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Por isso que Paulo teve a ousadia de bater em cima da cabeça da igreja lá de Coríntios. Coríntios 15:50. Eu vou dizer um mistério para vocês, disse Paulo. Carne e sangue não vai herdar o reino do céu. E é um problema hoje, né? Cantar de carne e sangue.
se você pensar, a carne e sangue, ela impede as bênçãos de Deus. Um filho querido, às vezes está ali, e a mãe dá mais ênfase para aquilo do que a palavra. Carne e sangue. Você está entendendo? Um amigo chega na sua casa, muito amigo íntimo, você já perde o culto. Por causa daquele amigo, em vez de trazer para ele ouvir a palavra. É pouquinho. Alguma coisa acontece, você já diz assim, não, mas não vai dar para mim na igreja. Porque põe as razão. Porque a carne e o sangue, isso aí não vai herdar o reino do céu. Porque põe Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, elas serão acrescentadas, irmãos. Coríntios lá, Paulo nos adverte, dizendo assim, ó, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito vivifica, que ele te dá entendimento, ele te faz você avivar na presença de Deus, as coisas mudam. Como você era vamos fazer uma análise na nossa vida? Eu, começando por mim. Como eu era 2, 3 anos atrás. 4 anos, 5 anos, não sei quantos anos atrás. Como eu era? Faz para você. Sabe que eu era mais crente, eu era mais incrédulo, eu era mais relaxado, eu estou falando na minha análise. Eu era mais preocupado, eu era mais descansado, como é que era? E vamos trazer agora, como eu sou agora. Então é isso que nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Fazer uma análise na nossa vida, o que eu sou. Na mensagem de perguntas e respostas sobre o selo, o irmão Brana disse que os Estados Unidos estavam vivendo de reputação, gastando coisa, ou melhor, pagando coisa que ele tinha gastado há 40 anos atrás. E o irmão Brana disse, assim é. Essa nação está vivendo de reputação do passado e assim por diante. Daí o irmão Brana disse, assim aconteceu para Israel lá no deserto. Quando Deus encontrou com Israel lá no deserto, ele não quis saber quem foi Israel ou quem Israel ia ser. Deus encontrou com ele e viu o que ele era ali, ó. Quem era Israel? Deus encontrou com ele. E o profeta diz que nós temos o nosso ultimato na nossa vida. Mensagem não sabeis, quando você lê aquela mensagem, Mombrano diz que nós temos o ultimato na nossa vida. Deus não quer saber o que eu fui, o que eu vou ser, Deus quer saber o que eu sou agora. Quem sou agora? O que eu sou? Deus quer saber isso. Quando ele encontrar contigo agora, ele não quer saber se você vai ser um cristão lá na frente. Ele quer saber se você é um cristão. Como está a sua vida com Deus? Então é isso que nós precisamos fazer uma análise, irmãos, na nossa vida. Quando vai um amigo lá em casa, quando vai um amigo na sua casa, quando nós se juntamos, qual é a nossa conversa? Tem gente que vive do passado, né? Ele só conversa o que ele foi. Não, eu fui, eu briguei, eu matei, eu roubei, eu fiz e faço, e estou fazendo, porque se ele fez lá e não saiu aqui, ele está fazendo aí. Ele não se libertou daquilo que ele foi lá, então aquilo só vem na mente dele. É porque ele não desfez, não tirou aquilo dele ainda ele continua sendo. Você pode ver. Um dia tinha um pastor, meu vizinho ali embaixo, quando morava lá no Cristoreiro lá embaixo, ele chegou e disse para mim, pastor, eu quero que o senhor vai lá, que vai vir um missionário, sei lá, aqui, e ele só passa de igreja a igreja falando o que ele era. Eu disse, então ele é ainda. Ele ainda é. Porque a pessoa que lembra do passado, ele não se libertou, ele não está vivendo o presente, homem. Se ele vai testemunhar do que ele era, e cada igreja que ele passa falando do que ele era, é porque ele é ainda, ele não se libertou daquilo, não tirou aquilo dele ainda. Não deu muito tempo, homem.
Já soubemos a notícia que tinha dado um problema com o homem, nem crente não era mais. Então, a pessoa tem que se libertar, a pessoa tem que tirar aquilo dele. Tem que se livrar. Outro chega na casa um do outro lá. Porque o meu carro, e carro. É aquela... o meu carro, eu vou comprar um carro, e trocar o carro, e comprar carro, e olha o carro lá, e o carro aqui, e tá. Melhorar o carro e tal. Só ouve sobre carro. Outro vai na casa do outro, só ouve sobre serviço. Peguei um serviço grande e vou ganhar tanto, e meu serviço, e vou pegar outro, e serviço. Você vai na casa dele, e dinheiro. E vou ganhar dinheiro aqui, vou ganhar tanto ali, vou lucrar tanto lá. Se eu fizer isso, eu perdo ali, mas eu ganho lá, e é dinheiro. Irmãos, não pode falar disso, pastor. Não posso falar em dinheiro, não posso falar em negócio, não posso falar... Pode, claro que pode tudo, gente. Só que eu quero dizer para você que o material tem tomado o lugar do espiritual. O material tem tomado o lugar do espiritual. Então, cada coisa, cada tempo tem um assunto para cada coisa. Mas põe Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Experimenta mudar a sua conversa. Tenta ver. Porque as coisas, irmão, inconscientemente, às vezes nós estamos sendo acometidos, sendo atingidos por um espírito que vem nos massacrando ali. E vai empurrando Deus para longe da nossa casa, da nossa vida, do nosso cotidiano aí. Deus vai empurrando as coisas materiais, vai empurrando o espiritual para fora. Mas faz aquilo que nós lemos aqui, ó. Aquilo que Mateus 17:11 restaurou para nós, vamos desfrutar daquilo. Aquilo que o homem perdeu lá, vamos usar aqui, porque o Cristo restaurou para nós. O Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, e o irmão Branham veio com o ministério aqui, trouxe, restaurou e mostrou para nós. Agora devemos ser homens e mulheres livres. Por isso que eu digo que nós temos que despertar, é tempo de despertamento. Analisando, o que aconteceu hoje? O que foi isso? O que foi hoje? Jesus disse lá, naquela oração sacerdotal dele, lá em São João 17. Coisa boa, né, aquela oração. Ele disse, não peço que os tire do mundo. Ele estava falando comigo, para mim, ele estava orando por mim. E você tem que crer que ele estava orando por você também. São João 17, lá versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. E se tem um mal que nós estamos vivendo nesse tempo presente, é o mal do material, né? Materialismo. O corre-corre. Salomão disse que quando você busca e aumenta as coisas dentro da sua casa e coisas, você vai aumentando a tribulação para você. E na verdade, o povo está vivendo atribulado nesse tempo que nós estamos vivendo. Uma vez nós dormíamos com um machado cravado na porta ali, fazendo para não abrir, para o vento não abrir. Hoje tem que botar tranca e mais segredo e mais coisas para não entrar, para o ladrão não entrar. Uma vez um machado, uma tramela velha ali. Se o vento começava a bater a porta, a tramela rodeava, a porta abria, nós dormíamos de pé espalhado. E agora? Tem que cuidar, perde sono, porque tem que cuidar e as coisas, e se preocupa, e aquilo. Irmãos, nós temos que ser libertos dessas coisas. Põe cada coisa no seu lugar, e nós chegaremos lá. Eu não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Jesus orou por mim. E daí ele disse, eles não são do mundo. Por isso, irmãos, que nós temos que ver isso. Eles não são do mundo. E ele não estava falando para outra pessoa, a não ser para a noiva que na face da terra. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, disse Jesus. Ele não era do mundo, e nós somos parte dele, também não somos desse mundo. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Daí ele diz assim, ó, a tua palavra é a verdade.
A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ninguém é santificado fora da palavra. Fora da mensagem, sem uma obediência na palavra. 129 da mensagem do sinal, o irmão Branham disse: vamos jogar fora as saias curtas, os jogos de baralhos, vamos jogar fora as televisão de dentro de casa, vamos jogar fora isso e aquilo. E você diga: vamos limpar esta casa. Depois ele diz: a obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. E o sinal é a palavra. Hoje nós estamos, às vezes nós não queremos jogar fora as coisas que nos atrapalham de ser abençoados por Deus. Ficamos ali agarrados e vão acabar morrendo, secando, né? E os parasitas, eles chamam-se parasitas, suga tudo aquela vida espiritual que está sobre nós. Depois, raquítico lá, que nem terneiro, né? Que está morrendo de fome. Mas Malaquias disse assim: nós temos que sair como um terneiro, um bezerro do cevadouro, saltando para lá e para cá, não como terneiro pesteado. Aqueles terneiros são terneiro bem fortalecido, porque o profeta diz: se você quiser regar uma lavoura, você quer que a água chegue lá na lavoura, você tem que usar os canais corretos para ele lá, senão a água nunca chegará lá. Você quer ser forte espiritual, quer ser tudo? Então nós temos que usar os canais corretos, os canais da palavra. A mensagem da hora Deus tem nos dado. São João 15, versículo 26, Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de vos enviar, quando o Espírito de verdade, que procede do Pai, vem, ele testificará de mim. Quando o Espírito Santo chegou no seu coração, ele está testificando de quem? De Jesus. Na mensagem a revelação de Jesus Cristo. O irmão Branham, se você ler aquela mensagem, já leu, você tem lido, o irmão Branham disse que a maior revelação que nós tivemos, que nós temos hoje, que um povo, um homem ou uma mulher pode ter, é ver Cristo, é ver Deus em Cristo. Ver Deus em Jesus. E é isso que o mundo não pode ver. E às vezes o povo está buscando a revelação e não vê Deus em Cristo. Dentro da mensagem já tem a tal de dualidade, que crê em dois deuses. Não estão mais vendo Deus em Cristo. Estão vendo um Deus e Jesus. O Pai e o Filho. Isso aí o Jeová crê. O Jeová crê em dois. O Pai e o Filho. E outros creem. Outros creem em três, né? João 18, 38, Jesus diz, 37, 38, Jesus disse, no verso 37. Disse, pois, Pilato, Pilato, velho, o que tu vai dizer de Jesus? Disse-lhe, Pilato disse que sou rei. Jesus disse, eu para isso vim ao mundo. Para isso eu vim ao mundo. Jesus não era de muita palavra. Não, para isso que eu vim ao mundo. E daí ele diz assim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, então ele escuta a minha voz. Se você é da verdade, escute a voz de Deus. A voz de Deus é a mensagem, é a Bíblia, é a voz de Jesus. Verso 38, disse-lhe então Pilato, que é a verdade então? Ele disse que eu vim escutar a verdade. Pilato interrogou, ficou meio sem saber. O que é a verdade então? Dizendo isso, voltando para os judeus, ele disse assim, eu não acho nele culpa alguma. O que é a verdade então? Daí ele voltou para os judeus e disse, eu não estou vendo nele culpa alguma. Agora, quando
O profeta Isaías, inspirado por Deus, no capítulo 53, verso 9, ele diz assim, ó, puseram a sua sepultura com os ímpios. E ele nunca fez injustiça. E nunca houve engano na sua boca. Jesus nunca se enganou. Nunca fez injustiça. Por isso que a Maria Madalena, ela teve razão. Quando ela foi liberta, depois na procissão que iam levando Jesus para crucificar, correndo na frente e batendo no peito, erguendo as mãos e dizendo, que mal fez ele? Que mal fez ele? Para merecer tanto castigo que nem estão castigando ele aí. Que mal fez ele a não ser abrir os olhos do cego, fazer o surdo ouvir, fazer o paralítico andar, fazer o aleijado e ressuscitar os mortos? Que mal fez ele? E eles ainda mais judiavam dele. Irmãos, às vezes nós fizemos parte, automaticamente ou inconscientemente, daquilo que os demais faziam lá. Contra Jesus. Porque Jesus, tudo que fizer para um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Inconsciente. Você lá, São Mateus 6 ali, você vai ver. Você vê lá sobre as virgens. Você vai vendo lá sobre ali tudo. Quando te vimos com fome, ele diz, quando me viste com fome, me deste de comer. Quando me viste com sede, me deste de beber. Quando viste-me nu, vestiste-me. Quando estava estrangeiro e na prisão, visitaste-me. E eles ficaram ali olhando. Gente, daí chegaram e disseram, mestre, quando que nós te vimos nu? Quando te vimos com fome? Quando que tu fosse estrangeiro? Quando que tu estava doente e nós não te visitamos? Ele disse, quando vocês fizeram um desse pequenininho, vocês estão fazendo para mim. O amor que Deus tem, né? E às vezes, nós não fizemos isso para um irmão. E Jesus disse que até um copo de água fria, se você der em favor da obra de Deus para alguém, você não vai perder a recompensa. Leia a Era de Sardos, você vai ver sobre os 4 grupos que são salvos ali. Você vai ver ali que coisa preciosa. Pessoas que, o irmão Brana fala de Nicodemos lá. O irmão Brana fala de José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus. Fala de Nicodemos, que foi de noite, mas ele foi. José de Arimateia, vai falando daquelas pessoas lá que desceram Jesus da cruz e fizeram alguma coisa, eles não vão perder a recompensa. Quanto mais você, gente, quanto mais nós, que estamos aqui lutando dia após dia para ser melhor, para lutando, ficamos a favor de tudo. Vamos ficar de pé? Daniel Cury, ele teve aquele sonho, aquela visão, que ele perdeu seus dias, que enfindou seus dias aqui na terra. E ele morreu. Ele teve essa visão em que ele morreu e foi para o céu. E quando ele chegou lá no céu, procuraram pelo nome de Daniel Cury, não tinha o nome lá. E ele queria entrar lá. Diz, não, mas aqui você não pode entrar, porque aqui não tem nenhum Daniel Cury aqui. Daqui um pouco, ele perguntou, mas daí, terminou meus dias lá na terra, eu não posso mais voltar para lá, eu morri. Então a única coisa que você tem que fazer, você tem que apelar para o trono branco. Vai lá no trono branco. E disse que ele saiu em direção ao trono branco. E na medida que ele ia em direção ao trono branco, disse que ele ia penetrando entre raios de luz. E quanto mais ele se aproximava, parece que ele se sentia mais condenado. Quando mais ele ia em direção àquela luz, mais condenado ele se sentia, mais preocupado. Chegou lá, alguém recebeu ele e perguntaram para ele, o que você quer? Ele disse, não, eu fui lá no céu, morri, fui lá no céu, lá não está meu nome,
Então mandaram apelar aqui para o trono branco. E quando ele chegou lá, olha aí se não tem. Procuraram. E lá estava, veio alguém lá, disse que também parece que não tem nenhum nome de Daniel Cury. E daí alguém começou a interrogar ele lá. E se você foi justo lá na terra? Ele pensava e parava. Ele não adiantava mentir, né? Não tinha o que fazer. Não foi justo. Não foi justo, não. Você nunca mentiu? Menti. Você nunca fez injustiça? Fiz injustiça. E foi fazendo essa pergunta para ele. E na medida que aquele ser ia fazendo essa pergunta para ele, ele só esperava uma rajada para eliminar com ele. O que você fez lá na terra? Não, eu era um evangelista. Você era um evangelista lá na terra? Sim, eu era um evangelista. Eu pregava a palavra de Deus. E foi fazendo as perguntas. Ele lá não podia mentir. Quando ele pensava que estava condenado, saiu uma voz lá de dentro do trono, lá para fora, que ele ouviu, e aquela pessoa que estava com ele ouviu também. Ele não foi justo, ele mentiu, ele fez isso, fez aquilo. Tudo ele fez de mal, mas uma coisa ele fez certo, ele ficou ao lado da minha palavra. Põe tudo que ele fez na minha conta. Aleluia. Põe tudo que ele fez, todas as coisas erradas, deixa que eu acerto aí. Mas ele ficou ao lado da palavra. Manda ele entrar para cá. Manda ele entrar para cá. Você fez tanta coisa errada, nós fizemos tanta coisa errada. Mas com a intenção de acertar muitas vezes, né? Intenção de fazer a coisa certa. E um dia você terá a sua recompensa. Force, faz a sua parte. E Deus fará a parte dele. Senhor Deus.